São tempos difíceis, né? São tempos cada vez mais desafiadores, né? Sendo redundante aqui na palavra, porque são coisas que acontecem que a gente, comparando, não se via, né? A gente vivencia outras experiências, família, filhos, trabalho, coisas que acontecem, envelhecimento, né? A gente vai envelhecendo também, os meninos aqui estão na flor da idade, que aproveitem o tempo de vocês, façam o melhor, né? Porque a gente vai aí entrando num processo de envelhecimento e de reflexão também. O que nós fizemos, né? Qual foi o nosso... que legado vamos deixar? Qual o papel nós desenvolvemos? Quem nós somos hoje? O que nós fizemos, né? De bem, de bom para a sociedade, para as pessoas, para a comunidade, né? Então é isso, muito bom. Bom estar com vocês aqui. Que bom que vocês estão empenhados, né, nesse propósito de servirem ao Senhor Jesus através das vidas de vocês, através do testemunho. Estão aqui porque não vieram só tomar um café ali com bolo e tudo mais, mas vieram para ouvir da palavra, para partilharem, para ouvirem testemunhos, ouvirem experiências e levarem para suas vidas. Porque durante a semana o desafio é muito grande, né? A gente fica muito no domingo aqui, né? Ali processando todas as coisas ali, falando, e lá na semana é que o negócio pega e a gente tem que testemunhar da mesma forma, né? Eu fico contente também porque aqui eu encontrei alguns que já passaram comigo aqui, pessoas que já tiveram, né? Não preciso identificar, obviamente, né? Claro, mas estão aqui no meu coração. Homens que foram acompanhados por mim em consultório, e acredito eu que foi um tempo muito precioso, né? De aprendizado, não só para eles, mas também na minha vida, né? Então isso é muito importante dizer para vocês. Gostei muito, Daniel, dessa apresentação aqui, achei muito importante isso. Aliás, esse link aqui, ele é como se fosse aquela cabine de telefone que fica na Golden Gate e outras pontes que as pessoas têm tem a recorrência de suicídios, né? Então ali, não sei se vocês sabem, mas na ponte Golden Gate tem ali telefones disponíveis ali para que quando a pessoa chega ali, no último segundo do desespero, ela saiba que há ainda alguém ali para ouvi-la. Então, eu penso que é um pouco disso. É essa modernização das ferramentas que nós temos, né? Então, isso é muito importante. Refletir sobre isso é muito importante. E Deus, e utilizar também como comunicação, como informação, para que pessoas saibam que há esperança, né? Há esperança. Então, a gente vê isso como um ferramental muito importante. Me apresentando um pouco, o André já deu aqui um preâmbulo, mas eu sou o Tom Santos, né? Então, na verdade, meu nome é um pouco difícil, então é melhor colocar Tom, porque aí Tom, não foi outro Tom, para não ficar tonto, mas Tom, para não ser uma coisa assim difícil de se pronunciar. É quase impronunciável o meu nome. Mas quem já conhece aí, Neviton. Conseguiram pronunciar? Não, né? Então esquece. Tom mesmo. Tom Santos. Eu sou membro dessa igreja, quer dizer, eu estou aqui há uns 24 anos, mais ou menos, 25 anos. Me tornei membro há 20 anos atrás, quando eu me batizei aqui. Eu venho de um meio presbiteriano, né, de um universo presbiteriano. Não sei quantos de vocês vieram aqui do presbiteriano. Nossa, ainda bem, fui salvo aqui, né? Não fui o único, tem mais um aqui. Então, alguns ex-presbiterianos, mas o presbiterianismo continua no coração ainda, né, gente? Então, a gente sabe que Deus nos trouxe para cá, e eu vim para cá, me batizei, né, ali para exercer algumas funções ministeriais que eu já fazia no professorado aqui na igreja, lá há 20 anos atrás. Me casei aqui com uma moça muito bonita, e que ela era uma das fundadoras da igreja, veio para cá já no início dos anos 80, ali o nosso querido... se conhece bem a família, né? Choramos. Amém, amém. Isso aí. Então é isso. Aqui fomos desafiados nos ministérios que a igreja tem. Há mais ou menos 10 anos eu fui convidado para fazer parte do staff da igreja, num papel que seria substituir um pastor que tinha saído. Na época foi pastorear uma igreja em Maringá, e essa vaga precisava ser ali preenchida para alguém que tratasse diretamente com o cuidado.
E eu vinha com essa formação, com essa bagagem, fui convidado, aceitei, orei muito por isso, porque é um desafio muito grande. E realmente põe desafio nisso, porque de lá para cá, o que eu vi nos meus processos de atendimento, interação, falas, articulações, a gente vê como a problemática ela é real, ela é vivida, vivenciada todos os dias, as pessoas elas estão ali lidando com os problemas delas. Mas há esperança, porque Cristo é a esperança. Eu gostei muito do Nano, desculpa, eu esqueci. Nano. A palavra essa frase que ele trouxe, que Jesus é a esperança. Então não tem, nós somos psicólogos, médicos e enfermeiros e assistentes sociais, tudo que você imagina, bombeiros e todos os que estão cuidando, resgatando pessoas, tratando dos corações dessas pessoas, tratando das feridas físicas e emocionais das pessoas, mas quem traz a cura definitiva em todas as instâncias, em todas as dimensões, é o Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui é importante dizer. Nós estamos aqui para cumprir um papel, para fazermos esse papel como servos e instrumentos do Senhor. Nós aqui não devemos trazer essa condição de que nós resolvemos, né? Isso acontece. Então acontece muitas vezes, até mexe um pouco com a vaidade, porque chega um ou outro, olha, puxa, maravilha, você mudou minha vida. E você tem que ter aquela sabedoria, e é muito difícil, é um desafio muito grande, de dizer, olha, Deus tem me usado na tua vida, como tem usado você na minha vida e me usado em outras vidas. Então é assim que funciona. A gente precisa estar o tempo todo. Nós somos servos do Senhor. Não há o que diferenciar dessa premissa básica da vivência cristã. Então, aqui já no staff, no ministério, eu assumi a coordenação desse ministério de aconselhamento. Trabalhei com outras áreas de cuidado da igreja, mas hoje eu foquei basicamente no ministério de aconselhamento da igreja, onde nós temos os conselheiros, que são os pastores, e também outros que são aqueles que têm uma vida ministerial, uma vida cristã, têm vivido a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho na igreja e na comunidade. Então, quer dizer, e aqui é um desafio para você, que não é psicólogo, não é psiquiatra, nada disso, mas que é um homem que entende que Deus tem um chamado para ele, para que ele influencie vidas, para que ele fale aos corações das pessoas, para que ele use você. Então, aqui há esse convite para que você participe também como um conselheiro. Então, é esse o nosso propósito. É formar essas pessoas para que elas atendam, que elas ajudem, que elas acolham, que elas sejam usadas por Deus nas vidas de pessoas que nos cercam. Tá? Então, para além disso, tem, claro, o corpo clínico do nosso grupo, que é formado por psicólogos, somos psicólogos. Tem também psiquiatras, nós temos 2 psiquiatras no grupo. A gente tem agora feito algumas iniciativas aqui que já estavam no nosso coração e que o Senhor tem nos brindado com tanto amor, porque isso nos aquece o coração e com certeza vai ser um instrumento de servir ou de serviço para a comunidade. Por exemplo, grupos de apoio. Há 2 semanas atrás, nós tivemos a apresentação de uma médica que trabalhou comigo aqui há muito tempo atrás. Ela não é psiquiatra, mas ela tem muito amor, tem muita paixão por essa área de necessidades emocionais, né? E ela trabalha no SUS, tem um projeto lá de grupos de apoio, onde essas pessoas que não têm condições, elas trazem sofrimento, trazem as dores que elas possuem, pessoas no limite, muitas vezes, para cometerem o suicídio, chegam até esse grupo e são ali acolhidas. Então, esse grupo, ela trouxe para nós esse modelo, eu achei muito interessante, apresentei ela, é um grupo que vai começar já a partir de setembro. Então, além dela, tem outros grupos que estão surgindo, então esse tem sido nosso objetivo, ampliar essa capacidade de atendimento e de acolhimento a todas as pessoas. E vocês estão convidados a participarem disso também. Todos nós temos os nossos problemas, os nossos desafios internos individuais. Todos aqui cada um de vocês aqui, com certeza, possui problemas. Como eu tenho também. Os meus desafios, eu preciso enfrentá-los. E vocês também precisam enfrentar os seus desafios. Aqui eu deixei uma amostragem aqui
de uma estatística de tantas que tem por aí. Mas a gente vai depois falar um pouco mais sobre essa questão do suicídio, porque eu quero, primeiramente, dizer o quanto eu tenho recebido nos meus contatos, nos meus atendimentos, a figura masculina em decadência. Olha só que interessante isso, né? A gente vê pessoas que estão realmente num processo de decadência. Pessoas que estão chegando, homens que estão chegando num processo onde não se tem a essência, não se tem a natureza, se perde a natureza. Não há a referência de força, de influenciar, de lei, que é o que a gente foi chamado por Deus para isso. Deus criou o homem para que ele fosse aquele que levasse a lei para os seus lares, para as suas casas, para as suas relações. E a lei de Deus, né? A lei de Talhão, né? A lei de Deus, que é graça, que é sabedoria, que é justiça. E no decorrer desses anos, desses últimos anos e séculos, a gente tem visto a perda dessa masculinidade, de verdade, pessoal. Eu tenho percebido isso. Essa masculinidade tem sido, infelizmente, depreciada. E eu posso dizer para vocês, posso provar para vocês que lá no passado, a gente não precisa ir muito longe, quer dizer, muito sim, porque faz mais de 1000 anos que você tinha o pano de fundo da Idade Média, onde as guerras eram feitas como, pessoal? Eram armas que eram atiradas, né? Armas que eram atingidas, né, à distância, simplesmente, revólver, canhão e tal. Hoje está tudo assim, né? Todas as armas automáticas, armas modernizadas, só que lá era na espada. O que é isso? Por que a gente perdeu isso? Por que a gente não tem esse enfrentamento mais? Por que não tem essa disposição mais? Porque realmente a sociedade, o sistema, ele vai tirando isso. Ele vai modernizando, obviamente, nada contra a modernização. A gente precisa, sim, do avanço tecnológico, do avanço social, das coisas acontecendo para facilitar a vida, mas a gente precisa também prestar atenção e ter o cuidado para que nós não entremos numa zona de conforto, buscando alívio após alívio. Você entendeu? Porque é o que acontece. Os homens, a sociedade de modo geral, gerenciada, capitaneada por muitos homens, obviamente, vieram introduzindo na sociedade mecanismos que são aqueles que buscam o conforto, buscam o alívio dos problemas. Então é assim que funciona. Qualquer coisa que um problema que surge, eu tenho que ter um remédio rápido para que a dor seja aliviada. Um problema que surge, eu preciso encontrar um meio, um sistema para poder aplacar a minha dor e o sofrimento que eu tenho. Então a gente parece que não gosta de sofrer. Claro, é masoquismo dizer aqui que a gente que é gostoso sofrer, né? É muita pretensão, ninguém gosta de sofrer. Mas o sofrimento ele é parte de todo esse processo de vida. Então eu até vi uma das perguntas que fizeram da importância do sofrimento. Ele é extremamente importante. O sofrimento tem que ser visto com outra perspectiva, de aprendizado, de entender que ali é o tempo onde Deus está falando do nosso coração, para que ele dizendo assim, olha, esse momento que você está aqui é um momento de refletir. O que você tem feito? Quais escolhas que você tem feito? As pessoas não pensam no que vem antes, nas explicações. Então as escolhas elas são importantes. As escolhas que fazemos elas são importantes para o resultado da nossa obra, o resultado daquilo que a gente escolhe para a nossa vida, o resultado das experiências que a gente acaba colhendo depois. Então, esse estágio desértico que a gente tem que viver, e que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, não querendo se envolver, não querendo sofrer, o tranco, ele nos tira capacidades. Percebem isso? Olha só, deixou de sofrer, você não sofre, você vai embora, diz não para o sofrimento, você está ali perdendo a oportunidade de lidar com o crescimento, o amadurecimento e o aprendizado da capacidade. Ele é importante, ele não pode ser descartado. O homem, quando ele sai lá das guerras com a espada e vai para as armas a longa distância, ele perde a capacidade e a habilidade de enfrentamento corporal. É assim que funciona. Hoje, os soldados que vão para as guerras, eles, assim, ninguém dá conta do que eles morrem lá, tal, muita gente morre numa explosão só. Parece que, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho aquela impressão de que parece que não tem uma história a ser contada, né?
eu gosto muito, não sei se vocês gostam aqui, mas eu gosto muito de literatura fantástica. Eu sou viciado nisso, gosto de histórias de cavalaria, eu sou fã dessas coisas. E eu via nessas literaturas, e leio até hoje, referências de cavaleiros que iam para as guerras e voltavam e tinham uma história para contar. Eu sei que muitos soldados têm hoje, mas histórias trágicas até, mas me parece que a sociedade, não sei se é impressão minha, não dá muito valor para isso. E porque antes, né, ontem, há tanto tempo, essas histórias eram tão importantes e tão essenciais para a continuidade da nossa experiência como homem, como sociedade, né? Então, veja, essa é a capacidade. Eu fui criado, acho que a maioria de vocês, eu não sou o mais velho aqui, acredito, a gente vem de uma geração que os nossos pais, eles eram mais rígidos, né? Muito mais do que a gente tem sido com os nossos filhos. Eu não sei o que mudou de fato, né? Eu acredito que é um pouco desse assimilar de coisas, né? A gente vai assimilando um pouco dessa busca de mudanças que o sistema impõe e a gente vai, sim, colocando nas nossas atividades, na nossa vivência. Então, o fato é que meu pai, os pais de vocês eram mais rígidos na educação. É isso mesmo, todos aqui tiveram essa educação mais rígida. E a gente perde isso. Eu não estou dizendo que meu pai é o cara perfeito, os pais de vocês também eram o cara perfeito. Claro que não. Quantas vezes a gente já não ouviu um pai dizendo assim, eu lembro disso na minha adolescência, amigos meus, inclusive acontecendo comigo. Você vai lá, pede uma coisa para o teu pai, pai, deixa fazer isso. O que ele faz? Pede para sua mãe. Lembra disso? Vocês lembram disso? Era assim que funcionava. Então havia ali uma margem já de fragilidade. Por que isso? Por que delegar uma coisa que você mesmo pode fazer? Então a gente já começa a tendo esse tipo de influência e a gente precisa hoje julgar essas influências para que a gente consiga olhar para o mundo com um pouco melhor, com uma perspectiva mais positiva e mais saudável. Eu acredito que a nossa função como ser humano é buscar em Cristo essa esperança, porque parece que a gente vive num mundo sem esperança. Mas só que falta muita coisa para que a gente faça. Falta muito aprendizado, falta muita escolha boa a ser feita. Então, está na mão da gente, está no nosso coração. Esse é o desafio que Deus nos lançou como pessoas, e principalmente como homens. Para mim, é muito importante saber da existência de um ministério de homens aqui na igreja e em outras igrejas que a gente sabe que precisam dessa referência masculina. A gente sabe que isso é muito importante. Eu não vou trazer muitas estatísticas aqui, porque eu nem sei se vai dar muito tempo. Aqui é uma delas. Mas outras estatísticas, antes de chegar nisso, porque o tema é da angústia, do desânimo até o suicídio propriamente dito, há muitas etapas aqui. A gente precisa entender essas etapas, entender que há necessidade da gente compreender de fato, de viver isso, não só essa necessidade de compreensão, mas a decisão por caminhar, por se ajudar, por buscar apoio, por buscar acolhimento e também fazer com que isso aconteça na vida de outras pessoas. Uma das estatísticas que a gente vê é que o posicionamento que existe, que o homem deveria ter nesses tempos, ele não tem, ele foi perdido. Ele está em outro espaço, ele está num buraco negro existencial e não existe isso. Acabou o contato com essa coisa da responsabilidade, do se posicionar. Não existe isso. Então, eu recebo homens, não nem de vocês que estão aqui, que foram meus pacientes, mas eu tenho homens hoje que eu atendo, nesse momento, que eles chegam para mim e falam assim, eu estou com problema. Eu falei, cara, eu sei, estou vendo que você está com problema. E aí ele diz assim, olha, o meu problema, ele é sexual, eu estou com problema de ereção. Eu não estou conseguindo ter relações com a minha esposa. Eu falei, tá, e é só esse? Mas no discurso dele, ele traz um monte de coisa, ele traz um monte de experiências lá que são ruins, e que a ereção no ato sexual é o menor deles. E aí eu digo para esse cara, assim, olha, você está precisando se posicionar, cara. Você precisa assumir um papel diferente que você tem hoje. Não, imagina que isso está tudo bem, minha casa, estou com dinheiro, está tudo bem. Não está. Você vai ver toda a dimensão, todo o contexto familiar dele está horrível, está destruído. Hoje falta posicionamento. A gente tinha uma reunião, teve uma reunião alguns meses atrás,
E eu não sei se foi o Lisénias que perguntou, se alguém perguntou, o Samuel, não sei. O que é hoje que falta para os homens, de um modo geral? Aí o pessoal começou a falar aquela coisa de, né, rodou a mesa, né, e cada um fala a opinião e tudo mais. Quando chegou na minha opinião, na minha vez, eu falei assim, olha, quer saber? Eu acho que, talvez pela experiência ali de trabalho, enfim, de contato com o pessoal, eu falei, posicionamento, está difícil. Hoje os homens não estão se posicionando, eles estão fugindo do propósito, fugindo daquilo que o Senhor colocou e determinou na vida deles. Eles deixam se levar pelos ventos e pelas influências que estão rolando por aí, progressistas muitas vezes, nada aqui, não quero entrar no espectro político, tá? Nem ideológico, mas eu quero dizer para vocês que muitos homens têm se curvado frente a essas falácias que estão ventilando por aí. Como, olha, não precisa, deixa o seu filho que a gente educa. É mais ou menos assim que funciona, tá? Eles não falam com essas palavras claríssimas, mas é mais ou menos assim que a banda toca. E a gente está ouvindo isso e não está fazendo absolutamente nada. É assim que funciona. Por isso que o negócio fica cada vez pior. Por isso que a gente vai olhar para o espelho e falar, cara, que droga, né? Que porcaria, né? E fica cobrando ainda das pessoas. Cobra, não, porque, puxa, como é que eu... Não é possível, a pessoa não me ama, a pessoa não me aceita. Mas o cara tem a incapacidade de se ver no espelho e se julgar. Esse negócio do espelho. Deixa eu abrir aqui um parênteses, muito engraçado, não sei se vocês vão rir, mas eu achei trágico, né? Assim, alguns anos, eu quero dizer que isso foi alguns anos atrás, isso não acontece mais, tá? Eu estava com a minha esposa naquele nosso momento ali de intimidade ali na noite. Eu vi que ela estava extremamente dispersa, estava lá lendo um livro. A gente fica um pouco ansioso com isso, né? Você está querendo lá ter um contato mais íntimo com a esposa, mas ela está num livro ali, está ali, né, dedicada a outras coisas e tal. A cabeça do homem parece que só pensa em sexo, né, gente? É um pouco assim, né? Vocês são diferentes? Tá bom, estou vendo aqui. O tempo todo. O tempo todo. Aí eu virei assim e falei, caramba, não é possível. Essa mulher não acorda, aí não levanta dessa letargia dela, o que eu faço da vida? Aí beleza. Aí eis que eu simplesmente saio ali para dar uma esparecida, vou até o banheiro e tal, fui lavar o rosto, eu estava só de cuequinha, claro, né? Aí, isso é uma canção, tá, gente? Estava lá, isso é uma canção. Aí eu fui ali no espelho, falei, deixa eu escovar os dentes, deixa eu lavar o rosto e tal. E ao me ver no espelho, eu falei, rapaz, também o que eu estou exigindo? Hoje não, que eu estou um cara mais bonito, tá? Mais esbelto, mas eu estava com a barriga desse tamanho assim, quem me conheceu há alguns anos sabe que eu estava bem gordinho, nada contra os gordinhos, tá, gente? Mas eu olhei assim para mim e falei, cara, você está exigindo, está você achando a última Coca-Cola do frigobar, o último frigobar do deserto do Saara, quer dizer, é isso que é essa leitura, eu sei que aqui, fechando esse parênteses, a gente tem essa leitura um pouco lúdica aqui, né? Mas a gente deixa de ter isso na nossa vida, a gente não se julga, e a gente precisa se julgar. A parte dos problemas que eu vejo nos atendimentos, no consultório, no setting de trabalho ali, são caras que chegam falando assim, olha, eu estou assim, muito preocupado porque minha filha, sabe, Andrezinho, minha filha tá com problema, viu? Então o problema é ela, tá? O problema é a minha filha. O outro fala, olha, a minha esposa tá difícil. Então sai disso, depois que ele passa pelo processo em si, aí ele larga essa narrativa e começa a olhar para ele mesmo. E fala, cara, como eu estou errado, como eu preciso mudar. E a gente precisa disso. Se você está hoje num atrito, num conflito, numa degradação emocional com você mesmo, num diálogo ali, de dizer assim, está todo mundo errado, todo mundo está errado. Por isso que está essa droga aqui, né? Por isso que a coisa não funciona. Todo mundo está frontalmente errado. Eu vou dar uma dica para você, para todos nós aqui. Vamos nos olhar nos espelhos e encontrar essa banha, muitas vezes, que está ali, jogada, né? Ali, assim, desse jeito. Dá uma rebolada para ver essa banha rebolada só na barriga, tá, pessoal? Senão perde a masculinidade. Dá aquela rebolada,
Aí você vai ver onde está o problema. E Deus usa da nossa capacidade de leitura para nos ensinar o que devemos fazer como cristãos que somos. Não perca a esperança. Acima de tudo, nós temos a pessoa do Senhor Jesus, que é aquele que vai trazer a graça, vai trazer a redenção, vai trazer a restauração das nossas vidas. É Ele quem faz a coisa acontecer, no final das contas, é assim que funciona. Você não perdeu o senhorio de Cristo na sua vida, não perdeu a razão para viver, que é a pessoa de Cristo sacrificada, redimindo pecados e pecadores, ressuscitando dentre os mortos, indo para a glória em busca de que essa palavra seja espalhada, refletida no mundo, com a promessa de uma vinda vitoriosa para levar todos nós. Enquanto isso, precisamos olhar para essa vida, para que ela não seja uma vida sem abundância, para que ela seja uma vida que vale a pena ser vivida. Para que a gente não veja estatísticas como essas aqui. Para que a gente entenda que o processo não é... A ideia não é que as mulheres aqui aumente o número, né, de mulheres, não é isso não, tá, pessoal? É que reduza isso aqui. Isso aqui é uma estatística só. Daqui a pouco vocês vão ter aí a oportunidade de falar, de perguntar. Se tiverem alguns exemplos, podem trazer, que eu acho que é muito interessante. Tá? Então, isso aqui é o que acontece hoje. E eu quero entrar um pouquinho aqui, né, um pouco mais a miúde aqui, para falar desses fatores que promovem essa angústia e atitudes extremas. Elas normalmente estão relacionadas a quadros de depressão. Todos os caras, e não só homens, mas mulheres, crianças, adolescentes que eu atendo, eles no fundo acabam ali trazendo um aspecto depressivo, não tem como tirar isso, tá? Depois eu falo um pouquinho sobre isso na questão da depressão, até posso dizer porque há perguntas, há questionamentos se a depressão ela representa só tristeza. Obviamente que não, porque ela tem todo um aparato ali, uma estrutura em volta dela que leva a pessoa a desistir da vida, a tirar a vontade e o interesse em fazer as coisas. Eu acho que muitos passam por isso, né? Perdem o interesse, perdem a vontade de viver, vem um problema e começam ali a achar que aquele problema, processam aquele problema como se fosse o pior problema de todos. E eles perdem aquela possibilidade existencial e a capacidade de você enfrentar aquele problema e vencer aquele problema. Então, isso é o que acontece hoje. Então, há uma problemática e a pessoa já vem dizendo, olha, não consigo dar passos. Isso é uma depressão, tá? Isso é uma depressão. A pessoa ela não consegue reagir. Então, aqui a gente tem que isso está dentro a maior parte dos fatores que promovem, desde a angústia, que são essas angústias que a gente acabou falando agora, algumas delas não fomos aqui, fizemos ali o detalhe, mas a maioria delas passam dessa angústia até atitudes extremas, que seria o quê, pessoal? Seria cometer o suicídio. Alguns anos atrás, eu não sei quem estava, qual de vocês ou quais de vocês que estavam aqui, não sei se o Davi, talvez, e outros que estão aqui já há alguns anos, não sei se você estava também, que teve um senhor, um rapaz que ele frequentava o Ministério de Homens, naquela época eu estava também ajudando o Ministério, e na época o Edgar, que era o líder, né, do grupo, não sei se vocês lembram dele, ele chegou para mim e falou, Tom, eu estou com um problema, que lá no nosso grupo tem um rapaz que está muito angustiado, passando por uma situação muito complicada, muito difícil mesmo, e eu queria ver se não daria para ele passar com você. Eu falei, claro, Edgar, só, né, vamos fazer o processinho aí dele cadastrar com as meninas lá, daí fala comigo, beleza. Olha, uma semana depois, só veio a notícia que ele se jogou do 14º andar, não lembro se foi 14º ou 7º andar, lá do prédio dele. E ele puxou, inclusive, a mulher para ir junto com ele. A mulher, depois a esposa dele, mostrou as marcas, né, no exame de corpo de delito, os arranhados, que ele queria levar ela também. Então, veja, olha só
o nível que vai, ao extremo que vai, né? A angústia de não conseguir viver. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, que Cristo tem uma razão para que a vida continue a ser vivida. Cristo tem a razão para que a vida continue a ser vivida e desfrutada na sua plenitude, mesmo com os problemas. A gente cansou de ouvir e vai continuar ouvindo, pessoal. Vai continuar ouvindo o seguinte: não há felicidade, a vida não é um estado de felicidade constante. Felicidade são situações pontuais. Entendeu, Alexandre? Questões e situações atuais. A felicidade você tem quando você compra um carro desses aí, eletrônicos, elétricos, né? Um BYD. Quem não tem um BYD aqui, né? Ninguém. Tem um que tem aqui, que é o Marco. Não é verdade? Você não fica feliz? Você, pô, olha só que maravilha de tecnologia, uma tecnologia avançada, um carro bom. Isso traz felicidade. Felicidade é um filho que se forma na faculdade. Felicidade é um casamento. E, sim, eu sei que tem alguns piadistas aqui que falaram que nada. Sim, a felicidade é o dia do casamento. Felicidade é quando um filho nasce. Esses são os momentos de felicidade. Então, meu amigo, não pense que você vai ter isso a vida inteira, todos os momentos, todas as horas. Não é assim que funciona. A felicidade é pontual, ela tem que ser vivida na plenitude. Mas o que nós temos, e é aquilo que eu falei para vocês, que às vezes cansa e não deve cansar de ouvir, nós temos um estado de contentamento perene à sombra do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Quando você está debaixo desse propósito de contentamento perene, debaixo da sombra, debaixo do propósito da vontade do Senhor Jesus, você pode estar sofrendo as piores desgraças do mundo, e eu rio assim porque eu sofro muitas perdas, mas você sabe que o Senhor Jesus está ali amparando, não vai desistir de você, não vai mesmo, gente. A diferença entre você sofrer sem Cristo e sofrer com Cristo é abissal, eu diria, tá? Eu conheço casos e casos e casos que a gente vê isso na prática, não tem como negar, o negócio é assim mesmo, não há como negar. É um divórcio total daquilo que a gente imagina, né? Que vamos entrar numa cilada, vai ser ruim, está distanciado dessa ideia, desse pensamento. É um pensamento onde você sabe que Deus está ali, está cuidando, está olhando, está direcionando. Quantos de vocês veem isso nas vidas de vocês? Talvez alguns não veem, mas saibam que precisa ser buscado, saibam que precisam ser... isso tem que ser praticado na nossa vida, como exercício. A gente acorda de manhã, toma um café, aquele café forte para ficar um pouco mais animado para o trabalho. Esse é o exercício diário que a gente tem. A palavra de Deus, o café, eu falo no meu caso, tá, gente? Porque eu preciso do café para dar uma ligada assim. Não sou dependente químico do café, não. Mas aqui um exemplo só, né? Mas a palavra de Deus é essa que a gente precisa todos os dias tê-la como alimento. E o propósito que Jesus tem nas nossas vidas, que é fazer de você um sacerdote na sua casa, na sua vida. Se você não é casado, se você já foi casado, se você não tem filhos, se você tem filhos, não importa. Você é um sacerdote chamado por Deus. Deus criou o homem, ele lá na figura do Adão, criou o homem para quê? O que foi, gente? Para quê? Quem fala? Para dominar. Não é isso? Para dominar sobre toda a natureza. Nós temos esse sacerdócio. E a gente precisa voltar a cumprir isso, porque as coisas podem acontecer. Não é zona de conforto, de novo. Se você está pensando que a vida vai ser uma zona de conforto, esquece. Não é isso. A vida vai ser sempre desafiadora. E a gente precisa encontrar prazer nisso. A grande questão é, como é que eu consigo encontrar prazer em desafios, né? Mas a gente tem sim. Falando mais aqui, dentro desse universo clínico, aliás, eu quero dizer para vocês que eu até ouvi de alguns queridos aí, algumas questões a respeito de personagens bíblicos, né? Nós temos assim, algumas diferenças no que a gente vive de experiência depressiva, vamos pensar assim, de tristeza, angústia, com alguns personagens lá da Bíblia, né? A gente sabe que isso, primeiro tempo, deixa isso muito bem claro, né? Essa escala de tempo, esse gap que tem entre o que era o tempo bíblico e o nosso tempo hoje pós-moderno. Mas
Você pega, por exemplo, Jonas, né, que é uma coisa, é um que andou, alguns andaram falando sobre a questão de Jonas. Realmente é uma depressão que ele experimentou ali, né? Se você for ver, ele viveu uma depressão severa, porque ali era uma reação emocional, né? Reação emocional aos desafios, ao perigo, ao medo, a contra a vontade dele de fazer uma coisa, né? De ir lá para Nínive, sendo que ele não queria ir. Então tem um monte de coisas ali que estavam em jogo. A solidão na barriga de uma baleia, de um peixe, né? Não é uma baleia, mas um peixe, a Bíblia não disse que era uma baleia. Então todos esses efeitos ali eles redundaram para que ele tivesse essa crise existencial depressiva mesmo, né? E ele viveu isso. Mas olha só os fatores, né, que levaram Jonas a esse momento, né, a esse estágio, né, emocional. Então, a gente não passa por isso. Mas nós temos outros desafios. Jó, por exemplo, ele não era a Bíblia não mostra claramente que ele passou por uma depressão dessas que a gente conhece como uma depressão clínica mesmo, né? O Jó, ele passou ali mais por uma crise existencial, espiritual e muito sofrimento físico. Muito sofrimento. Então, ele essa experiência. Aí você fala, puxa, mas isso também pode, né? Em certo sentido, a gente pode entender que o sofrimento físico, sem propósito, mas ele tinha um propósito, a diferença está aí, né? A diferença está aí. Porque ele tinha lá o sofrimento, a crise existencial, a crise espiritual, mas ele tinha um propósito. Ele sabia que Deus estava cuidando dele. Então, essa é a diferença. Por isso que ele não entrou na depressão. Tá vendo? Olha só que interessante, né? Falar isso. Porque a Bíblia de fato não traz esse exemplo clínico, vamos pensar assim, da experiência de Jó. Mas vamos aqui. Falando em clínicas, né? Vamos aqui trabalhar um pouco desses fatores de risco. Eu entendo como fatores que são multifacetados mesmo. Tem muitas coisas, muitas origens, né? Muitas dimensões que a gente pode considerar. Eu acho que a depressão, de um modo geral, está envolvida em todas elas, tá? Ela acaba sendo ali um pedaço, ou é um fator, né? Para todos esses fatores, aí, o fator predominante, eu diria, para todos os outros que vêm em decorrência. A depressão, ela é só um sintoma, ela não pode ser uma causa? Olha, eu diria para vocês, tem alguns teóricos que dizem que a depressão ela também é causa, mas eu tenho em dizer que ela é sempre um sintoma. Mesmo ali, experiências onde você vê que a pessoa ela nasce com uma predisposição, uma questão neuroquímica, baixos níveis de neurotransmissores, a pessoa talvez tenha essa defasagem, então isso gera depressão, sim, mas aí a depressão não é a causa disso, né? É uma causa biológica, neurofisiológica. Então, no fundo, a depressão acaba sendo também esse sintoma, né? Muito mais do que causa até. Eu digo isso porque houve questionamentos aqui, vocês trouxeram para mim, o Andrés mandou, né? Alguns questionamentos a respeito do que era da relação entre a droga, né? Entre abusos de álcool e droga e a depressão. Por isso que eu digo para vocês que a depressão é como esse sintoma mesmo, que anda ali lado a lado com o abuso de drogas, né? Então a pessoa está depressiva por uma causa, né? Então o sintoma é que ela se tornou depressivo, no caso a pessoa se tornou depressiva, e aí o escape muitas vezes não é um grupo, um PG, né? Não é o apoio familiar, não é o apoio clínico, mas é abusar do álcool, né? Abusar da droga. Para quê? Para busca de alívio. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas aqui, fatores de risco. Problema de saúde mental não tratado, depressão, ansiedade, como eu falei, ele é um fator que é predominantemente o eixo que leva as pessoas ao suicídio, né? Passa por isso. Há outras formas de suicídio, a gente vai falar um pouco mais depois. Não sei se vocês lembram daquelas histórias, olha, eu voltando aí para o passado, vendo histórias de samurais. Você lembra dessas histórias de samurais que eles, por causa da honra, né, perdeu a honra, o que eles faziam? Eles pegavam aquela espada, tem um nome para isso, eu acabei esquecendo, mas Katana, obrigado aí pelos nerds de plantão. Pegava aquela katana e acabava com a própria vida. Ali tinha uma motivação, um fator que era a honra.
Tem depressão nisso? Não sei. Acho que o cara acho que ele pensou mais na honra dele. Enfim, são casos aí muito isolados, né? Mas aqui, basicamente, você vai ter esses dois fatores predominantes, que é a depressão e a ansiedade, tá bom? Gente, depois, quando vocês tiverem dúvida, depois você, como é que é o tempo aqui, André? Você fala depois para a gente tentar, né, responder, porque não dá para responder tudo, não tem essa capacidade assim absurda. Mas vamos lá. Traumas psicológicos, dificuldades em lidar com perdas e a expressão de desesperança. Isso é o que acontece muito. A pessoa não sabe lidar com a falta. A pessoa não sabe lidar com o vazio. Ela acha que acabou tudo porque o vazio é algo que não deveria existir na vida dela. Não é. A gente lida com isso o tempo todo, vazios existenciais o tempo todo. Eu trato de um rapaz que ele mora na Austrália sozinho, tem 23 anos. Ele é meu paciente. Ele, ainda bem, graças ao Nietzsche, porque hoje a gente consegue atender essas pessoas do outro lado do mundo. Né, Ale? É isso aí. Graças ao Nietzsche. Então, esse rapaz, ele mora em Melbourne, na Austrália. Ele é um cara solitário. Ele não tem amigos, não tem família, ele tem um trabalho onde ele trabalha feito um louco. Das 6 da manhã, 7 da manhã, não quero exagerar, das 7 até 8, 9 da noite, fazendo hora extra, trabalhando feito um louco. Chega em casa moído, de tanto trabalho que ele tem. Está com vazio existencial. Está com problema de falta amigos, falta isso, falta aquilo, não tem pai, não tem mãe. Já vem de uma família disfuncional. Aí vem com a ideação suicida. E eu trabalho com ele, o propósito dele encontrar, nesse vazio, que ele lida o tempo todo, o lugar de contentamento, o espaço de contentamento. Dizer para ele que as coisas que não está perdido, as coisas não estão perdidas, o problema não vai ser perene, você vai vencer o problema. E o legal é isso, que a gente tem aquela sensação de realização, quando você vence o problema. E aí parou, não, vem outro problema, mas você está ali a postos para poder fazer esse processo de vitória, de combate. Ele precisa do combate. Nós precisamos combater, pessoal. A gente precisa combater, a gente precisa romper essas fronteiras que nos prendem aqui, dizendo que não vai dar certo, que está tudo mal. Nós temos um Deus criador do universo. Ele fez todas as coisas, ele dá. Para ele, essas coisas que a gente quer são pequenas, né? São coisas efêmeras para o nosso Deus. Confiem nele. Confiem naquilo que ele faz na vida de vocês, nas nossas vidas. De nos dar essa capacidade de enfrentar, de romper essas fronteiras emocionais que a gente tem na nossa vida. Mais para frente aqui, ainda fatores que a gente vê muito. Aqui, essa parte aqui da palestra, pessoal, então é uma parte que eu deixei aqui para os slides, são pontos, normalmente eu não escrevo muita coisa. A primeira parte eu falei aqui, esse preâmbulo aqui da palestra, mas entrando aqui nesse campo mais clínico, sem ser muito ali, sabe, didático, aliás, não didático, mas muito técnico, porque a gente quer ser mais didático mesmo, para que isso venha transitar da melhor forma na mente da gente, né? Nos nossos corações, não é isso? Esse é o propósito. A gente entender e saber praticar isso. Que as dificuldades familiares e sociais, elas são, sim, fatores que estão aí presentes. Quem é que não tem aqui um dilema na família, né? Olha, meu pai, né, é um abusador emocional. Minha mãe é um abusador emocional. Eu não vou parar aqui para contar para vocês todos os casos que a gente vê, que eu lido, porque senão a gente vai ficar aqui 2, 3, 4 dias conversando. E aí vocês vão dormir aqui, eu não quero isso, quero que vocês fiquem acordados o máximo que vocês puderem. Tá bom, pessoal? O máximo, isso aqui é importante, a gente precisa, de fato, processar todas as informações, não é porque eu estou falando não, é porque isso é importante para vocês. E eu creio que Deus tem esse propósito para a nossa vida, tá bom? Quem é que não vive isso? Quem é que não tem problemas em casa? A mulher, a esposa, os filhos que estão rebeldes, os filhos que não obedecem à palavra de Deus, que estão desviados. Então, tudo isso traz essa dificuldade, essa prisão emocional que nos encarcera aqui
e a gente parece que não tem reação. Então, isso gera depressão, sim, porque essa inércia é presente como parte da depressão, num quadro de depressão, tá bom? O isolamento social também, né? Eu tenho outro paciente, esse está lá na Europa, no Reino Unido, que ele reclamou ontem, inclusive, ele usou esse termo aqui, eu atendi ele ontem. Ele é casado, a esposa dele é uma mulher que ela não tem condições, assim, de fazer as coisas acontecer, ela tem dificuldades de se mobilizar, ela não tem problemas físicos, tá? Mas ela não se movimenta para fazer as coisas. Ela tem uma letargia, assim, física, emocional, tudo é ele que faz. Então ele trabalha fora, ele cozinha, ele arruma a casa, eles não têm filhos. Ainda bem para esse cara, né, que ele não tem filho. Eu sei que é chato falar isso, porque senão a coisa ia ser pior para ele. E ele lida com essa depressão, com esse problema o tempo todo, e ele me trouxe, olha, eu acho que eu tenho um isolamento social, porque eu sinto falta das pessoas. E eu não tenho ninguém aqui, a gente só tem você que eu falo semanalmente. Tá? O cara está fora, tá em outro país. E, pessoal, não pense vocês que esses casos que eu trouxe aqui tem a ver só com quem está morando fora, não, tá? Aqui mesmo, a gente tem pessoas que estão isoladas socialmente, que não conseguem dar um passo porque elas têm medo de se relacionar, medo de serem feridas, medo de serem machucadas pelos relacionamentos. E a gente precisa começar a parar de ter esse medo, de olhar que a experiência ela precisa ser vivida. Se não for, tudo bem, melhor ainda. Mas se ela tiver que ser vivida, vamos enfrentar para aprender, porque a gente precisa aprender, certo? A gente tem que ter isso. A vida inteira a gente vai aprender. A experiência não se para, não se acomoda. E agora, problemas financeiros, né? Então, assim, há alguns anos atrás, eu era um menino ainda, acho que um adolescente, e eu sempre fui muito ligado a essa coisa de notícias, sabe? Eu sempre fui... O pessoal me acha chato na minha casa, porque eu gosto muito de ficar vendo notícia e tal, e o pessoal está meio de saco cheio disso, mas eu, enfim, acho que é um pouco da forma que eu gosto de ver o mundo também, entender como é que está o mundo. Mas, assim, a gente via muitas notícias assim, de pessoas que não sabiam, não estavam lidando, não estavam conseguindo lidar com os problemas financeiros. Tem um caso, eu não sei se vocês lembram, o cara, ele era um empresário, ele perdeu muito dinheiro numa jogada corporativa, financeira, não sei se foi na Bolsa, foi na época do Najinarras, não sei se vocês lembram. Ele foi um empresário que ele foi afetado por um desfalque financeiro. Ele pegou os filhos dele, ele era, se não me engano, ele estava divorciado. Ele pegou os filhos dele, ele foi para o Mofarrege, ele alugou um quarto ali no Mofarrege Sheraton, que fica ali na Alameda Santos. Eu acho que foi o mais alto que ele foi, ele se atirou de lá, com os filhos e tudo mais. Quer dizer, olha só o limite do desespero da pessoa. Levou os filhos juntos também, né? Quantos casos a gente não vê assim, não ouve, né? Não presenciou, espero que não, ali na sua vida. A gente talvez lide mais aqui como igreja, como liderança, a gente talvez tenha mais desse tipo de fala, de narrativas, né? Mas isso é o que nos afeta. Como é que vai a tua vida financeira? Será que você está querendo ganhar o mundo? Será que precisa de todo esse dinheiro? Porque se você precisa tanto assim, quando você perde, você vai se desesperar. Que aquilo que você adora, que você devota, é aquilo que que mais está propenso a te fazer cair. Então a gente tem que ter um equilíbrio emocional em todas as áreas, inclusive a área financeira. Nós temos esse desafio, né, de ainda sermos aqueles que provêm, né, nossos lares. Mas hoje as mulheres também estão fazendo esse papel. E é um mérito delas, sim, tá? A gente não pode dizer, tá tudo errado, porque o certo é o homem levar para casa o sustento. Não dá para falar isso. Não dá para tirar delas a capacidade delas trabalharem e também produzirem e serem mulheres independentes, sim, mães de família, com certeza. Mas isso não pode anular o nosso papel de responsabilidade. Então eu penso que, sim, é responsabilidade que precisa. Nós precisamos ser mordomos, né? A palavra de Deus nos ensina isso. Como administrar as nossas finanças, administrar nossas vidas. E finanças aqui, ela traz essa tragédia. Infelizmente, isso não é um caso isolado. Então a gente precisa se atentar a todas essas questões e não achar
que a vida está em função de alguma coisa só, né? A gente tem que olhar, tem uma visão um pouco mais global de tudo. Eu queria trazer esse tema aqui, que eu acho que são os temas mais complicados, tá, gente? Essa autorreprovação, eu falei até o exemplo do samurai, né, que ele por causa da falta da desonra, né, ele vai lá e tira a própria vida. Eu conheço muitos casos aqui, em outras dimensões aqui, a gente vê esse problema de autorreprovação muito sério. Você sabe que tem homens que, com problemas de ereção, problemas na sexualidade, eles acabam entrando num parafuso, numa espiral de angústia, de desespero, e acabam entrando nesse processo de tirar a própria vida. E eu conheço casos assim, não vou trazer para vocês, mas, enfim, tem casos assim também. Do homem que não sabe lidar com a falta, né? Olha só, a falta da ereção, a falta do que era antes. Pô, não é assim. Tem caras jovens, inclusive, que estão passando por isso, não é só os mais velhos não, pessoal. E aí eles entram numa crise terrível, e aí fica difícil. Então essa é uma autorreprovação física, emocional, que tem a ver com a sexualidade, com a virilidade, que é algo importante na vida dos homens. A gente tem testosterona, né? Então isso, a gente precisa marcar esse território, falando aqui literalmente, né? Então, é um pouco disso. Então, há pessoas aqui nesse sentido. Se você está assim, saiba que sempre há esperança, sempre há formas de se cuidar. Não desista disso, não. Não desista da vida por essas coisas. Há outras formas de você resolver a questão do seu afeto, da tua intimidade, sim, sem dúvida nenhuma. Claro, que não vou fazer aqui, transformar isso num divã, né, geral aqui, porque senão a gente vai ficar horas e horas falando sobre isso. Mas isso é importante. É importante que cada um de vocês leve isso para o seu terapeuta, para o seu médico, para o seu psicólogo, né? Falar sobre isso, sem tabus. Essa coisa de, não faço isso, não falo, porque isso é íntimo demais. Não, gente, vamos dar um passinho a mais aí, enfrentar essa fronteira que muitas vezes deixa a gente enclausurado. Falando um pouco mais de autorreprovação, gente, olha, o que tem acontecido? Eu sei que eu estou estourando no tempo, Andrés, mas vou precisar só de mais uns minutinhos. Tem acontecido muito nas igrejas de hoje a questão da sexualidade, da identidade sexual, tá? Muito disso. Aí mesmo no ministério de vocês, alguns anos atrás, eu atendi um moço que ele era homossexual, casado, né? Claro, ninguém sabe, ninguém ficou sabendo, a gente deixou isso muito ali reservado, casado, com filhos, mas ele era homossexual. E ele me procurou para a gente tratar dessa questão. Então é um dilema muito grande aqui, porque tem gente muitos jovens, nessa repressão, nesse processo de ser reprimido pela sua sexualidade, acaba tirando a própria vida. Homens também fazem isso. Então a gente precisa se atentar, entender que Deus tem como mudar essa situação toda. Ele transforma a pessoa, né? Ele traz a pessoa para um mundo novo. Quer dizer que eu vou sair do que eu era? Ninguém está falando nada disso. A gente está falando de transformação do coração e da mente, onde Deus atua, o Espírito Santo, ele faz todo esse processo onde você vai se sacrificar, vai ser levado a um sacrifício daquele que é agradável aos olhos do Senhor. E vai colocar sob vigilância os teus problemas, as tuas compulsões e os teus pecados. Nós temos que colocar os nossos pecados sob vigilância, sabendo que nós não somos diferentes daquele cara que é homossexual. Ele é homossexual, ele está pecando, mas eu também sou um pecador. Eu sou um cobiçador, eu sou um ladrão, eu roubo no imposto de renda, eu faço um monte de coisa. Então eu tenho os meus vícios também, os meus pecados também. Não importa aí o nível deles. O que eu preciso, que Deus quer que eu faça, é colocá-los debaixo dessa vigilância do Espírito Santo. Esse é um sacrifício que é santo e agradável ao Senhor. Bom, esse é um caso que a gente precisa falar depois, mas aqui há, sim, muitas questões relacionadas a suicídio, muitos casos que estão diretamente relacionados à perda do valor da vida. E a pessoa vai para uma onda terrível como essa. Tá bom, pessoal? O que mais aqui? Abuso de substâncias, eu falei um pouco mais, a relação das drogas e o uso de substâncias. Muitas vezes, a gente não vai entrar mais tecnicamente no assunto, muitas vezes ela está relacionada a esse vazio, onde não se é preenchido, e aí, de uma forma errônea, equivocada, o camarada vai lá achando que
a maconha vai dar aquele barato legal e beleza, é assim que funciona, é assim que toca o barco. E não é assim. Eu falo isso para os meus pacientes. Cara, eu não estou aqui para dizer para de fumar maconha. Eu estou aqui dizendo para você que aqui não é alívio. Isso aqui é só, sabe, enganação. Cocaína, álcool, opioides. Tem gente que é viciada em opioides. No passado era uma das coisas mais terríveis do mundo. Então, assim, tudo isso para quê? Para não se sentir mal durante a falta, durante o vazio existencial. E a gente precisa confrontar isso frontalmente, galera. Nossa, falei galera aqui para uns caras de tudo de 60 anos. Né? Tá bom. Ideação suicida ou planos suicidas. Ideação suicida, a gente sabe que tem muito disso, a gente não pode, sabe, virar as costas para isso. Tem gente que fala, ideação suicida não é exatamente a pessoa vai se suicidar. Tá, tem casos que não, mas a gente não pode virar as costas para isso, tá? Então tem sim, estar muito atento. Nós aqui precisamos estar atentos. Aqui acho que é uma palestra, uma fala onde não é só para você mesmo, mas é para você usar com outras pessoas também, né? Então, para você influenciar outras pessoas. A gente precisa estar atento quando aquela pessoa começa a falar, puxa vida, eu não tenho vontade de viver, tá horrível, sabe? Eu não estou gostando da vida, sabe? Eu sabe, encheu as minhas paciências, eu não consigo trabalhar direito, eu estou evitando o meu chefe, eu não gosto de ir para minha casa. Tem uns aqui que já estão se autorreferindo aqui. Mas assim, autorreferenciando. Então assim, eu não tenho prazer nas minhas atividades, eu estou exausto de fato. Então isso mostra, né, um pouco do desânimo que a pessoa tem para com a vida. Então a ideação suicida, claro, muito disso não se leva ao suicídio ou cometimento especificamente, efetivamente, mas há de se ter uma atenção, um olhar especial para essas questões. Indo um pouquinho mais rápido aqui, preparação para a morte já é o caso da pessoa já começar a se desligar das coisas, né? O cara que faz o testamento, o cara que fala, vou vender tudo, a pessoa que está querendo se livrar de tudo. Você já começa de novo. Aqui não é só para nós, é para que nós tenhamos esse olhar lateral, né? Horizontal, para ajudar e cuidar de pessoas. Então, há de se ter muita atenção para isso também. Eu vou correr um pouco mais, porque se tiverem essas dúvidas quanto a isso, a gente fala depois. Sim, a questão dos mitos, tá, gente? Isso, nas palestras que eu falo sobre suicídio, eu sempre falo desses mitos. Gente, a gente precisa menosprezar essas coisas, tá? Porque isso aqui só atrapalha, muitas vezes, o nosso olhar e o nosso cuidado mais efetivo. A gente precisa olhar para isso aqui com bastante atenção. Falar sobre o suicídio pode encorajar pessoas a cometerem, por isso que há um preconceito absurdo sobre o tema. Tem gente que fala, não vou falar sobre isso não, porque, nossa, falar sobre suicídio a pessoa fica encorajada de fazer. A gente precisa lidar com isso, falar desse tema, trazer isso para uma discussão, para um debate público. A igreja tem que se envolver com isso. A igreja não pode se omitir como função social deixar de ver esse tipo de questão. Então, veja que isso deve ser quebrado, menosprezado mesmo. Esse tipo de fala, de pontuação. Sim, devemos falar sobre suicídio. Pessoas que falam sobre suicídio não acometem, também é outro mito. Não, você está falando. Muitas vezes, tem gente que, em pequenos grupos, pessoas chegam para mim, líderes de pequenos grupos, que nosso trabalho como centro de aconselhamento está muito focado, primeiramente, em atender essa demanda que é da ministerial, que é da liderança. As pessoas vêm, os líderes de ministério vêm até mim, os pastores, alguns chegam até mim e falam, então, olha, estou com esse problema aqui, tal pessoa está, no caso aqui, né, está falando de suicídio, mas o outro falou lá que não tem problema, que a pessoa não comete, não vai fazer, quem fala muito... Já viu aquela história? Quem fala muito não faz. Balela, gente, tem que estar muito atento a isso, tá bom? Tem que estar muito atento a isso, a gente precisa estar muito ligado nesses mitos, que não sejam aqueles que vão nos afastar de uma ação mais eficaz naquele caso, tá? Na própria família, muitas vezes, a gente tem que se atentar a isso. Que o suicídio somente ocorre sem aviso prévio impulsivamente, também é outra falácia, tá? Gente que faz todo um programa, toda uma premeditação, faz todo um processo, tá bom? Alguns anos atrás eu tive aqui uma moça que ela entrou nisso aqui, tá? Na igreja. Eu fui acordado de manhã, isso faz quase 15 anos, um líder aqui, acho que foi até o Moreira,
ele vai lembrar disso, se vocês falarem da história com ele. Claro, não vou falar o nome da pessoa, porque eu não vou falar aqui também. Mas o Moreira me ligou de manhã cedo. Então, olha, está acontecendo isso e tal. Fulana foi para o hotel lá no Itaim e deixou uma carta e tal. E, enfim, aqui no caso dela, eu estou onde? Eu estou aqui sem aviso prévio. Foi sem aviso prévio mesmo, porque ela nunca tinha falado sobre isso. Mas ela deixou essa carta lá para a menina que morava com ela no apartamento e levou um monte de medicação, de remédios, de um monte de coisa, um composto, né, de remédios, e foi para esse hotel lá no Itaim. Ainda bem que a gente conseguiu chegar a tempo e também o corpo de bombeiros chegou a tempo. Então foi uma coisa de uma hora para outra. Ela estava realmente no processo de cometer suicídio, tá, gente? Ela estava, inclusive, quando nós chegamos lá, já tinha uma viatura desse resgate, né? Já estava lá já e já estava nos procedimentos. Ela estava desintoxicando, já tinha tomado algumas doses já do composto que ela fez. Então, de uma hora para outra. E a gente não sei, não pode, não vai acontecer, mas acontece também. Então, as duas situações são verdadeiras, tá? E apenas como forma de chamar atenção. Sim, claro, pessoas que querem chamar atenção e a gente identifica isso no histórico da pessoa, nas relações. Claro, tudo envolve um pouco desse negócio de não estar sendo visto. Mas a gente tem que olhar para isso aqui também, que às vezes a pessoa não está só chamando atenção, ela está realmente com um problema muito sério e precisa ser tratado de uma forma mais urgente. Tá bom, pessoal? Vamos aqui andando. Algumas das perguntas que foram passadas, na verdade, foram respostas que foram me trazidas pela liderança de vocês. E aqui, por exemplo, a solução para este problema, vale a pena viver? Qual a importância de termos experiências negativas? Nós falamos um pouco sobre isso já, né? Mas a vida, ela é importante, ela precisa ser vivida em abundância, e não é vivida em abundância com felicidade o tempo todo, mas vivida com responsabilidade, sabendo que os problemas vão ser resolvidos não por nós, por Deus. A gente, é claro, nós não somos robôs aqui autômatos, né? A gente vai sim ser usado, nós temos que usar os nossos recursos para resolvermos nossos problemas, porque senão a gente fica naquela zona de conforto, e não é isso, exatamente o contrário. Mas a gente tem que entender que o Senhor Jesus, ele é aquele que vai prover todo esse recurso espiritual e emocional que a gente precisa. Físico, por que não dizer? Claro que sim. Então a gente precisa ter essa certeza de que há solução para o problema e vale a pena viver uma vida de abundância com Cristo. Qual a importância em termos de experiências negativas? Nós já falamos aqui, então é importante para que haja o aprendizado, haja a maturidade, haja o comprometimento consigo mesmo, uma reconexão com o próprio ego, com o próprio ser. A gente tem que entender que a experiência negativa ela é fundamental para o crescimento, para que a gente consiga aplicar essas experiências em outras experiências e também nas pessoas que nos cercam de modo geral. As intervenções, eu quero falar aqui um pouco rapidamente. Acesso a serviços de saúde mental é importante. Não negar-se a isso. O homem tem um problema, gente. Às vezes, em casa eu tenho isso lá no meu pai, ele não mora, claro, ele mora com a minha mãe, né? Mas meu pai, quando eu falo de médico para ele, vamos no médico. Quer nem saber. Não precisa. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas assim, absurdos. A gente tem que procurar sim. Isso é romper a fronteira, gente. Isso é ter atitude de coragem. Não é você ficar resignado. É fazer alguma coisa em prol da sua saúde e da saúde da sua família e das gerações. Não é aqui agora. A gente vai morrer daqui a pouco, espero que não daqui a pouco, mas daqui a um tempo a gente vai morrer. E aí, acabou? Não, a gente vai deixar para as pessoas também. Obviamente, nós cristãos cremos na vida eterna, mas o que a gente deixa aqui, se Cristo não voltar até então, vai ser o exemplo e o legado para pessoas que vão vir após a nossa vida. E a gente tem que se preocupar com isso, sim, senhor, sem dúvida nenhuma. Então, busquemos, então, esse tipo de trabalho, de apoio. E apoio emocional, profissional, familiar, já está aqui muito bem dito, né? É necessário ter esse apoio. Falar disso com a família, falar com a esposa, com os filhos. Não ficar ali, não, isso aqui eu não conto, tal, eu tenho problema. Vamos falar, cara, acho que é isso. A gente precisa cruzar sempre essas fronteiras. A maior conscientização sobre saúde mental e através da educação, isso é uma coisa muito mais em nível de saúde pública, né? Acho que a sociedade tem que falar mais sobre isso, tem que tematizar mais isso.
tem que tratar isso, como eu disse, como um assunto que é pertinente o tempo todo. Tá bom, pessoal? Está acabando aqui, tá, pessoal? Promoção de ambientes seguros e inclusivos. A gente, como igreja, precisa ampliar esse nosso espaço de inclusão. Todas as pessoas, elas podem e são bem-vindas para que sejam ouvidas, acolhidas, tratadas, e o Espírito Santo vai ali fazendo o papel dele, do tratamento espiritual, de olhar para essas pessoas e transformar na raiz essa pessoa. Ela sai renovada, um outro homem, quando ela se defronta com a experiência pessoal com a cruz de Cristo. Ela sai transformada. E aqui a gente tem a oportunidade, como igreja, de fomentar esse espaço. Pequeno grupo, Ministério de Homens, é com vocês, é com todos nós isso. Família, são esses grupos que a gente precisa, então, criar para que haja essa expansão desse trabalho de acolher e de promover saúde para todas as pessoas. Promoção de ambiente de graça, de acolhimento, que nós já falamos aqui. Esse cuidado mútuo, lateralizado, esse aqui é um termo que eu até cunhei aqui, mas, assim, só para enfatizar que, se você não tem um amigo, vai buscar, converse com um amigo, ande com ele, tome um café. Tem aqui exemplos, né, de pessoas que vão lá na padaria tomar café, uns caras que saem por aí. É isso mesmo, gente. Façam isso sempre. Vai tomar um cafezinho, chama um amigo aqui, toma um café, come uma coxinha. Só não vai comer muito, porque senão fica difícil. O metabolismo não aguenta. Mas crie esse vínculo relacional. Porque esse apoio mútuo lateralizado é você estar ali, sem essa coisa de, não precisa ter um médico, um psicólogo, alguém com a referência ali para poder acompanhar você. É a conversa do dia a dia mesmo, isso é muito importante. Extravasar, desaguar muitas vezes a alma combalida, uma alma sofrida e que precisa ser tratada e restaurada. E o Senhor Jesus usa pessoas como nós aqui. Então esse aqui é um dos fatores de intervenção e tratamento que eu acredito que seja um dos mais importantes. Tá? Essa fala é muito importante, essa escuta é muito importante. E a palavra transforma o homem e a sociedade. A palavra transforma o homem e a sociedade. Se há um alimento que é importante para nossas vidas, é a palavra de Deus, porque ela traz para nós essa visão, essa perspectiva de esperança que foi perdida. Que fora perdida, que já não está nas nossas mentes, porque a gente está ali o tempo todo entendendo que não dá mais, acabou. Não tem condições, eu estou falido. Eu não tenho mais jeito. Mas olha só o que Jesus faz aqui. Ele é o verbo. Jesus é o verbo. O verbo que é Jesus Cristo é o fundamento central para promover a paz e o bem-estar entre os homens, bem-estar dos homens, famílias e sociedades. Seguir os ensinamentos de Cristo, como amar o próximo, perdoar, praticar a compaixão e buscar a reconciliação, trarão paz e harmonia para todos os relacionamentos, fortalecendo assim os relacionamentos e proporcionando um senso de união e de apoio mútuo. Nada é feito sem a intervenção do Espírito Santo. Nada é feito sem o cuidado e o direcionamento de Cristo. É Ele quem promove paz, é Ele quem promove a capacidade de perdoar. Quantos de nós aqui sofrem por não saber perdoar? Por não ter compaixão, por levar a mágoa. Isso acaba com o nosso coração, acaba com a nossa mente, acaba com o nosso espírito e a gente vai se adoecer cada vez mais. E eu quero aqui agradecer vocês, queridos, agradecer o tempo e a paciência que vocês tiveram comigo. Que Deus abençoe vocês. Acho que agora a gente vai passar para as perguntas, certo? Sim. Então é isso. Obrigado, Tom. Eu vou fazer um formato híbrido. Acho que o Tom abrangeu bastante o assunto aí. E aí nós vamos abrir para uma pergunta. Quem tem aí uma pergunta para ser feita. E o Fernando vai trazer uma pergunta ali. Alguém quer fazer alguma pergunta? Opa! Tem duas, né? Eu brigo, hein? Tom, quero te agradecer por essa palestra, foi sensacional. Eu queria perguntar, existem quadros depressivos, ou por desequilíbrio químico, ou por outras razões, que são considerados irreversíveis,
mesmo que essas pessoas não tenham uma reação suicida, mas a pessoa vai conviver com essa irreversibilidade da depressão. Olha, meu querido, vou dizer para você, obrigado, tá? Que essa questão do desequilíbrio neuroquímico, eu não sei se é isso que você quer dizer, tem pessoas que já têm isso. Precisa ser, claro, medicada, tem que estar em contato com o médico, de preferência o neurologista, para observar essas mudanças, essas defasagens, e ali, a partir dali, vai ser, ou podem ser ministrados, ou ministrada uma medicação, que essa medicação vai atuar diretamente no cérebro, né, ajudando na questão de neurotransmissores ou alguma outra defasagem que ela possua. E, ao mesmo tempo, a indicação é que haja em conformidade um processo de terapia. Eu dizer para você que é reversível pode até ser irreversível, mas ele pode ser controlado, né? Então, há irreversibilidade, sim, em muitos casos, mas ele pode ser, muitos deles, controlados a partir de uma terapia medicamentosa. Então, não sei se é essa a dúvida. É isso aí, então, é nessa linha que a gente vai. Conviver consegue, porque se ela está sob o tratamento de remédios acertados, né? Porque isso é uma tentativa, muitas vezes, e erro, muitas vezes, né? Você tenta, o médico vai, o psiquiatra vai, o neurologista vai, tenta e erra e tal. Não é que erra, mas é que cada pessoa reage de uma forma ali dentro desse contexto. Então, quando se encontra essa sintonia da medicação, a pessoa ela pode conviver tomando essa medicação, obviamente, e acredito que num processo de terapia, também de acolhimento, tudo isso que a gente falou aqui. Então a pessoa ela vai ter uma vida normal, sabe? Então é o caminho, é possível sim. Tá bom? Mais uma pergunta para você que está começando a aquecer, tá? A gente vai ter uma pergunta que o Fernando vai fazer e a última aqui com a ala dos jovens, aqui que o Marcos vai fazer. E aí todas as outras perguntas, o grupo vai estar aberto, pode mandar a pergunta lá, o Tom e o time do escola podem ajudar respondendo, sem problema nenhum. Se você acha que a pergunta vai ser invasiva, vai te expor, manda no particular lá e o Tom responde no particular para você, tá bom? Fernando? Opa, Fernando. Tom, parabéns. Obrigado aí pelas informações. A gente tem várias perguntas aqui, na verdade, para percorrer, mas eu vou colar um pouquinho aqui e fazer uma só. Do ponto de vista prático, eu estou no meu PG, eu estou na minha casa, eu estou entre um grupo de amigos, e eu senti que tem uma pessoa diferente, extremamente depressiva, não sendo da área da saúde. Como que eu tenho que proceder? Qual é a minha primeira atenção? Eu posso deixar esse cara sozinho? É uma coisa imediata? Ou não é uma coisa que vai dar tempo? Como que eu devo proceder? Que grupo que eu devo procurar? Como que eu oriento essa pessoa? Eu devo alertar os pais? Eu devo alertar a esposa? Como que tem que ser esse procedimento? O que eu posso fazer do ponto de vista prático? Boa pergunta, Fernando. Muito boa mesmo. Eu penso que a gente deve primeiro respeitar o espaço dessa pessoa, mesmo ela estando desse jeito. Eu não posso chegar simplesmente, eu penso assim, chegar já demandando coisas ali, trazendo ela, dizendo, olha, faz isso, faz aquilo. Mesmo é aquela preocupação que às vezes paira, né, sobre boa parte das pessoas, é a ansiedade, tá? Isso esconde um pouco da nossa ansiedade de querer resolver o problema. Então a gente precisa estar com a ansiedade controlada. E quando acontece isso, Fernando, eu creio que é o momento de você ir por outras vias. Tentar ali chegar ao coração dessa pessoa sem essa intenção de olhar para uma doença ou para algo que ela esteja ali refletindo no momento, né? Mas chegar ao coração dela, tentar tirar dela ali pelo menos criar um vínculo, porque a partir dali você constrói uma confiança entre você, no caso, entre qualquer pessoa e essa pessoa em específico. E eu penso que essa primeira tentativa, essa busca de se aproximar, de fazer com que ela se sinta confortável nesse espaço. Porque muitas vezes se ela está assim, ou é uma reação dela mesmo, que é a personalidade, aí a gente vai entender, se é a personalidade dela, ela não vai deixar de ir ao grupo, ela vai continuar sendo uma pessoa presente ali, porque ela é assim. Mas aí com o tempo as pessoas vão ali conhecendo e vão entendendo um pouco de quem ela é. Ela pode até
ser atendida num processo de terapia para melhorar um pouco essa forma de comportamento com os outros. Mas pode ser que isso seja uma reação emocional, não seja só uma personalidade ou uma persona ali nela, mas uma reação emocional e que é um sofrimento, traz um sofrimento. E aí a gente tem que ter esse cuidado mesmo de se aproximar com essa cautela de construir essa confiança, né? Para depois, então, sugerir um cuidado mais específico. O pequeno grupo, geralmente, ele deve funcionar como esse centro de apoio mesmo, né? De acolhimento, onde você está ali e as pessoas partilham os problemas delas, e aí a gente tenta ali não dar receitas, sabe? Assim, tipo, não, você faz, não é isso. Mas aquele momento é um momento que você também pode abrir o seu coração, porque quem está falando aquilo, ele precisa saber que também os outros sofrem também. Às vezes ele acha que ele está sofrendo sozinho. E os outros sofrem, e eles sofrem todos juntos ali. Mostram a fragilidade e o sofrimento, né? E essa fragilidade é para que ela seja tratada pelo Espírito Santo, através das pessoas ali, que elas se fortaleçam. E aí, a partir dali, você já tem uma via um pouco mais tranquila para encaminhar para um processo de atendimento mesmo. É basicamente isso que acontece aqui. Essa tua pergunta é excelente, porque é um pouco desse processo que acontece aqui nos ministérios, Fernando. É isso mesmo. Não sei se eu respondi. Ou Marcos, fala. Então, muito obrigado pela palestra. Gostaria de tirar uma dúvida que é parecida com o do Fernando, mas puxada para a área evangelística. Tá. Eu pergunto isso na questão de, semana passada, eu participei de uma ação social evangelística aqui da Igreja do Rennes. Houve uma comunidade muito carente, abordamos pessoas falando de Jesus, e uma delas nos apresentou o desejo de tirar a própria vida. Falou que já tentou, se jogou em cima do carro, mostrou as feridas na perna, falou o desejo e o plano de querer fazer isso no futuro. Óbvio que era uma pessoa que estava alterada, assim, através do uso das drogas, mas eu queria saber como podemos abordar ela, falar disso e também ajudar dentro da nossa realidade, tanto se a pessoa estiver alterada quanto não. Olha, Marcos, também é muito boa essa pergunta, porque normalmente as pessoas elas ficam desesperadas em querer ajudar a fazer alguma coisa para socorrer o quanto antes. Isso não está na nossa mão. A gente não pode fazer isso de controlar 24 horas por dia a pessoa, né? E aí que vem, eu acredito, o toque que eu entendo que seja o mais legal, né, para a gente poder, né, o pensamento mais interessante aí dentro disso é não tratar a pessoa como alguém que, muito embora ela esteja num processo de adoecimento, ou já adoecida, em um processo de adoecimento, mas tratá-la como alguém normal, que é como alguém que está ali na convivência. Chamar essa pessoa, conversar, tratá-la de um jeito tranquilo, sem aquele alvoroço. Ela já mostrou, você não precisa, diferente do que eu falei para o Marcos aqui, você não precisa construir um vínculo de confiança para que a pessoa se abra para você. Nesse caso, ela já fez isso. Ela já fez, já cantou a bola para você, já deu de bandeja. A partir dali, a gente tem que usar dessa nossa empatia mesmo, né, de trazer a pessoa para perto, tratá-la como alguém que é normal, que está passando por um sofrimento. A gente sabe que é um sofrimento mesmo, que leva a cometimento de um suicídio, e a gente vai ter que ter o controle sobre a nossa própria ansiedade, para não entrar nessa espiral de doença também. Senão a gente acaba ficando doente. Então, eu acho que o primeiro, esse teu exemplo, ele já está um passo adiante do que foi trazido. A pessoa já se abriu. Então, ali você acolhe isso. Ok, que bom que você compartilhou com a gente sente muito pelo seu problema, a gente se entristece pelo teu problema, mas pode contar com a gente, estamos aqui para conviver com você, chama para jogar uma bola, chama para um encontro aqui do MJ, enfim, vai envolvendo essa pessoa, porque ela precisa se sentir parte. A gente ouviu aí uns domingos atrás sobre essa questão de senso de pertença, né? É algo que isso povoa os consultórios ali de modo geral, né? A gente lida com isso o tempo todo. Pessoas que buscam pertencer a alguma coisa, né? Então, tivemos essa pregação, não sei quem foi que falou, acho que foi o Gabriel que falou isso. Trouxe isso, e isso é algo que está presente nas doenças de hoje. Então, eles precisam fazer parte. Quem está nesse ponto, que se abriu do jeito que se abriu,
ele já entregou para você. Então ele está querendo que você, ele quer saber se mesmo sendo assim, ele vai ser rejeitado ou não por vocês, entendeu? Mesmo eu sendo assim, será que eu vou abrir aqui já para falar real pro cara? Será que eles vão me aceitar mesmo sendo assim? Olha aí, tá vendo? Olha a oportunidade que a gente tem para poder trazer junto, né? É assim que funciona. Andrés. Maravilha. O assunto é bom e sempre tem dúvidas aí. Estou vendo o outro aqui de vocês, sempre tem uma interrogação. O grupo está aberto lá, quem quiser coloca a pergunta, pode ser até a dúvida de outro também, né? Parece coisa de escola isso que eu estou falando, né? Mas é bem assim, né? É didático, né? Nós vamos encerrar o encontro de hoje, lembrando que o nosso próximo encontro é dia 10 de agosto. Nós vamos, véspera do Dia dos Pais, nós vamos estar aqui comemorando também e vamos ter a nossa confraternização após a reunião, tá? Bom, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Eu vou chamar o Wilson aqui para a gente finalizar com oração. Vamos orar então, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, eterno Pai, queremos aqui, Deus, te agradecer por esse momento importante, maravilhoso, que o Senhor nos permitiu estar aqui hoje, Pai. Eu poder posto aqui, trazer nossos irmãos aqui, poder escutar a palavra, realmente nos dar o topo que possa trazer mensagem para a gente, para que nós possamos, ó Pai, somar e agregar cada vez mais sabedoria, ó Pai, que a gente possa lidar com o nosso dia a dia. Não só isso, ó Pai, que nós possamos ser usados também, ó Pai, como ferramenta, que nós possamos observar os homens lá fora, as pessoas lá fora, para que possa trazer cada vez mais a presença do Senhor, Deus. Amém, Senhor. Amém. Que nós possamos, ó Pai, que o Senhor permita que nós tenhamos mais momentos como esse, como homens aqui, que realmente nós temos que fazer diferença lá fora, ó Pai. E te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Que nós possamos, ó Pai, voltar para os nossos lares com segurança, para nossas esposas, nossos filhos, nossos lares, ó Pai, e que o Senhor nos permita, Deus, que nós tenhamos um final de semana maravilhoso, abençoado, com muita orientação, muita proteção do Senhor, ó Pai. Mais uma vez agradeço por esse momento importante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.